Olá, pessoal. Começamos hoje a nossa sexta aula. Daqui para frente o curso fica mais bonito. Quem gosta de telecomunicações vai apreciar. Essa sexta aula eu vou falar sobre o cabo coaxial. Tenho encontrado muitas opiniões contrárias à minha do pessoal que já fez o meu curso e discorda. Vou botar no instrumento, vamos ver se é verdade o que eu digo. Primeiro eu vou demonstrar, teoricamente, depois eu vou para o instrumento e vocês vão ver se é ou não é, como será informado. Nós, na aula anterior, nós comentamos sobre a impedância. Essa danada, lembra? Impedância é a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica por dentro de um condutor. A impedância pode ser pura ou complexa. Impedância pura é bom nos livros acadêmicos. Na realidade, o que não é composto de três coisas? Existe no calor, existe condução do calor sem haver convecção e sem haver irradiação? Não. Sempre existem as três condições. Na luz, quando a luz reflete, pode haver reflexão sem haver refração? Não. Uma é bem pequenininha, a outra... Tudo bem. Uma resistência elétrica é também uma bobina? É. Muito pequenininha a bobina, mas uma resistência elétrica é uma bobina também. Um capacitor é uma bobina também? É muito pequenininho o valor da indutância do capacitor, mas tem. Então, resistência pura é bom para NASA e para livro acadêmico. Quando as impedâncias são iguais, existe a máxima transferência de energia. Esse é o postulado, um postulado bonito. Mas e quando não são iguais? Que é um quase sempre. O que acontece quando a impedância do cabo coaxial não é igual à impedância da antena ou não é igual à impedância do cabo, do rádio? O que acontece? Vamos olhar aqui. Olha ali. Suponha que esse aqui seja o AP. Essa tarja preta é o cabo coaxial, ok? Então, o rádio, o AP, está mandando energia para a antena. Ele manda segundo essa onda verde que se propaga para lá. Estão vendo? A onda verde está indo para lá. O rádio tem uma determinada impedância, o cabo a sua impedância e chega na antena. Se a antena não tiver a mesma impedância que o cabo coaxial, não existe a máxima transferência de energia. E aquela energia que não é transferida do cabo para a antena, volta para cá, ó. Olha ali. Volta segundo a onda azul. Estão vendo a onda azul ali, ó? A onda azul está em sentido contrário. A onda verde é a onda incidente, é aquela onda que saiu do rádio e foi para a antena. A antena diz, tu não vai entrar aqui, volta. Volta como sendo a onda azul. Chega no rádio. Quando chega no rádio, o rádio diz assim, mas eu já te mandei ir para lá. Volta na onda verde. Chega na antena, a antena diz assim, não, aqui tu não passa, volta na onda azul. Veja, por ela voltar, ela recebe voltar da antena para o rádio, ir do rádio recebe o nome de onda refletida. Ela refletiu na antena e voltou. Ela é uma onda
estacionária dentro do cabo coaxial. Ela vai para a antena, volta para o rádio, vai para a antena. Ela está estacionária entre esses dois pontos. Olhem aqui o que acontece com as duas antenas. Elas estão sempre fazendo uma soma. Quando elas chegarem no máximo, a resultante é a amarela. Quando as duas chegarem em zero, a amarela chega no zero também. A soma da verde, que é a onda incidente, com a azul, que é a onda refletida, aparece a amarela. Essa amarela está variando a intensidade para cima e para baixo. Por acaso, algum de vocês que estão fazendo o curso já viram o sinal variar? Você liga um microtique, bota um sinal numa antena, mede o sinal e fica assim, ó, 65, 66, 67, 70, 65, 64, 73, 62, e aquela coisa fica variando, fica subindo e descendo. Por quê? Bom, a resposta mais radical é dizer que a antena está mal instalada. Enfim, a antena. Não venham dizer que é poluição, que é interferência, que é falta de qualidade de equipamento, de rádio, de antena. Não é. A antena está mal instalada. Tu não pode deixar o sinal numa instalação variar. Não pode. O sinal tem que ficar paradinho. Uma causa dele estar variando é essa onda refletida que eu mostrei para vocês. Porque vocês estão medindo, sim, a amarela, não a verde, como vocês pensam que estão medindo. Vocês estão medindo o sinal resultante da fundamental mais a refletida. Como elas estão contrárias, elas estão subtraindo em um determinado momento. Em outro determinado momento estão se somando. Então o sinal ora é grande, ora é baixo. Mas é sempre falso. O sinal é sempre falso. Numa instalação, o sinal não pode variar. Se de repente tu está medindo um sinal de 65 e dá um piscozinho assim, 64, 65, e fica no 65, menos 65 dBm. E de vez em quando ele dá um piscozinho, é normal. É que são transientes que existem na rede. Desconsidere essa situação. Mas um sinal chegar a variar 6, 7 dBm na medida, antena mal instalada. Uma vez eu disse que instalador de internet, ele era um apertador de parafuso e um cortador de fio. Boa. A reação foi atômica. A reação foi muito grande. Claro que tinham razão em reagir, porque não era verdade aquilo que eu disse. Eu disse só para implicar. Queria, assim, chamar a atenção em cima de algo muito importante. A minha irreverência, ao fazer essa afirmação, causou um lado positivo. O pessoal foi ver, mas o que esse cara está falando? A respeito do que estamos falando? Muitos que achavam que sabiam tudo sobre a antena, começaram a questionar, mas e se eu não sei tudo? Vou dizer para vocês, vocês não sabem tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Antena é um assunto muito grande, muito grande. Quanto mais sei, mais vejo que nada sei. Lembram desse pensamento filosófico? Quanto mais sei, mais sei que nada sei? E a antena é muito lindo. Quanto mais tu estuda, mais tu te apaixona. Vocês sabiam que a antena já deu 3 prêmios Nobel de Física? Sabia que com a antena, o James e Clark conseguiram medir o ruído de fundo do universo? O que é ruído de fundo? É o dia da criação, foi quando tudo começou. Quando
Do nada, fez-se a luz. Surgiu o universo. Deve ter dado uma explosão danada. É tão grande que ela aconteceu há 13,5 bilhões de anos e ela ainda provoca ruído. Os dois físicos que mediram, eles ganharam o prêmio Nobel por ter conseguido medir. Por que é importante medir o ruído de fundo? Eles ganharam o prêmio Nobel. E daí? Por que é importante? Porque estabeleceu-se o zero. O zero é uma confusão na nossa civilização muito grande. Olhem só, os fenícios e os babilônios inventaram a matemática. Não, a matemática já existia, eles já sabiam somar. 2 mais 2 era 4, 3 mais 3 era 6, sabiam somar. Mas eles não tinham o conceito de zero. E a matemática não saía da aritmética. Todo o castelo matemática que foi construído em cima do zero. Com o zero, a matemática pôde nascer e se transformar na grande arquitetura de pensamento que é hoje. Mas o start desse castelo gigante é o zero. Curioso, né? Toda a matemática, quando eu digo assim, eu estabeleço uma relação de existência, né? Tudo, toda, é feita em cima do zero, ou seja, do que não existe. Zero não é o que não existe? Então, se tu estabelece o zero, tu estabeleceu o princípio, tu vai contar. Vou dar uma caminhada de 1000 passos. Em que passo eu estou antes de dar o primeiro? Estou no zero. Não dei nenhum passo. Então, toda a contagem começa do zero. Quando o James, o Walter e o James estabeleceram o zero, o ruído de fundo, como sendo o ruído mais baixo na natureza, tudo ficou mais fácil. Porque dali para diante, era tantas vezes mais do que aquele, era tantas vezes mais. Ficou mais fácil estabelecer o que é um ruído num alto-falante, o que é um ruído numa antena, o que é ruído num toca-disco. Entenderam? É a referência, o zero. O zero é muito importante. O ruído de fundo. Uma situação como essa que eu mostrei para vocês da onda refletida, aumenta significativamente o ruído. Se você tem um sinal variando na sua instalação, ela é uma instalação ruidosa, com perdas de pacote e throughput baixo. Cada vez que ele faz uma soma, uma subtração instantânea, ele está inserindo ruído, né, no sistema. Que porcaria. Bom, eu posso fazer o cabo coaxial ser um casador de impedância. Ou seja, eu posso fazer com que o meu cabo coaxial, que tem 50 ohms, enxergue a minha antena, que não tem 50 ohms, como se ela tivesse 50 ohms. Compreenderam? Para conseguirmos um máximo acoplamento entre o rádio e a antena, faz-se do cabo coaxial um casador de impedância. Para isso, corta-se o cabo num tamanho tal que de um lado ele tem a impedância e do outro lado ele tem a impedância da antena. De um lado tem a impedância do rádio e do outro lado tem a impedância da antena. Como que se faz isso? Aqui, ó. Aqui, essa antena tem um radinho, está irradiando para essa antena que tem o radinho. A energia que sai da antena, ela sai segundo uma forma artística, como se fosse uma senoide. Não é uma senoide, mas realmente a energia tem momentos que é zero
tem momentos que ela é máxima. Vamos dizer que essa antena esteja irradiando para essa antena. Vejam que se tu podes cortar o cabo de tal maneira que o sinal que essa antena recebe não esteja no zero, esteja no ponto máximo. Olhem aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, esse cabo aqui, ó, na antena está no ponto máximo, esse aqui está no ponto mínimo. Qual das duas vocês acham que transfere mais energia? Esta ou essa? Eu respondo para vocês. Essa aqui. Então, se eu cortar esse cabo coaxial num tamanho correto, eu vou conseguir que que as duas antenas recebam o máximo de sinal. Compreenderam a importância de fazer o casamento de impedância cortando o cabo do tamanho certo? Fazer isso é fazer o cabo transformar-se como um casador de impedância. Outra maneira é essa aqui. Outra maneira é essa aqui. Essa maneira é uma maneira extremamente fácil e importante. Vocês têm que dominar essa maneira. Essa maneira é a maneira de calcular o tamanho do cabo. Eu já tinha falado. Entendeu? Eu vou aplicar uma tabelinha que vocês vão aplicar ela para saber que tamanho de cabo vocês vão usar numa instalação para que o cabo funcione como um transformador de impedância. Certo? Bueno, existe. Aqui, ó, eu tenho um rádio ligado num cabo coaxial, ligado numa antena. Eu chamo de ZR a impedância do cabo. ZR a impedância do rádio. ZC a impedância do cabo. E ZA a impedância da antena. Bom, não vou demonstrar. Essa aula aqui não é uma aula acadêmica. É uma aula voltada para quem instala a antena, para quem opera em telecomunicações, não para quem projeta, nem para quem calcula telecomunicações. É para o instalador fazer uma instalação dentro das técnicas corretas de instalação. Então, não vou demonstrar a fórmula, mas essa fórmula aqui, ó, ela é uma fórmula clássica de telecomunicações. Ela diz assim, ó, a impedância do rádio é igual à impedância da antena, que multiplica a impedância da antena mais esse conjugado aqui, dividido pela impedância do cabo mais esse conjugado aqui. O que é esse conjugado aqui? Aqui, ó, é JZ, impedância do cabo. E aqui é J vezes a impedância da antena. O que é B? B é igual a 2π sobre lambda. Na primeira aula eu expliquei o que era lambda. Lambda é o comprimento de onda da frequência que eu estou trabalhando. E comprimento de onda da frequência que eu estou trabalhando, se vocês forem se lembrar, é 300 dividido pela frequência que eu opero, 5.800 MHz ou 2.400 MHz. O fato que beta é 2π sobre lambda, certo? Não precisa saber números complexos. Eu vou simular aqui com vocês uma demonstração da tabela. Vamos calcular o comprimento de cabo que nós vamos usar numa instalação em diversos canais ou em diversas frequências, tudo como nós queremos que aconteça. Bom, então vamos lá. Vamos aprender a usar a tabela. Frequência. Eu estou trabalhando em 2,4 com uma frequência de 2.422. Estão vendo ali? 2.422 MHz. Com que cabo eu estou usando? É um cabo RGC 58
é o MR600, é o RGC75, não me interessa qual é o cabo que eu estou usando. O que me interessa é qual é o fator de velocidade do cabo que eu estou usando. Da onde que eu vou tirar esse número? Do catálogo do cabo. Todo o cabo informa qual é o fator de velocidade dele. Todos os cabos coaxiais informam. Então eu botei aqui, ó, o fator de velocidade do cabo RGC 213, por exemplo. Tá? Botei aqui embaixo a impedância desse cabo. A impedância desse cabo é 50 ohms. E a impedância da antena? Bom, a impedância da antena é um problema. Se vocês usarem uma antena minha, ela vai ser 45 mais 17J. Essa é a impedância da minha antena. Os fabricantes são obrigados a informarem qual é a impedância complexa da sua antena. Se ele disser, a minha antena é 50 ohms, ele está te enganando. Tu estás falando com um vendedor que quer vender e não sabe o que está falando. Se a antena tiver 50 ohms, ela não irradia. Ela precisa ter o componente reativo junto com ela. O que eu vou fazer para usar a tabela? Eu vou fazer com que este número aqui, a impedância da antena, seja igual à impedância do rádio. Outra coisa que eu tenho que estabelecer, que tamanho de cabo eu necessito? Vamos dizer que eu necessite de 3 metros de cabo, certo? Eu necessito de 3 metros para ligar na antena, é uma antena grande, tal, ela consome bastante, o cabo coaxial vai até o rádio, fazendo um ponto a ponto, furioso. Então eu quero maximizar. 3 metros de cabo eu preciso. Com que tamanho eu necessito mecanicamente de 3 metros. Se for 2,90 metros, o conector não alcança no rádio. O cabo não alcança. 3 metros, tá bom. Pode ser 4 metros, 5 metros. Depois vocês ensaiem o tamanho necessário. Desculpa. Ensaiem o tamanho na sua instalação e utilizem a tabela. Tenho aqui do lado um número que é um mero multiplicador. Quando eu troco esse número, Diego, bota ali. Diego, tem que botar ali. Não. Quando eu boto esse número aqui, eu vou trocar o comprimento de cabo. Querem ver? Está em 40. Eu vou botar 42. Trocou o comprimento. Mas trocou também a impedância que o rádio precisaria ser. Mas o rádio não é isso. Não é isso. Então, eu vou trocar de novo. 39. Olha, que a impedância do rádio ficou parecida com a impedância da antena. Vou trocar de novo. 38. A impedância do rádio está em 62. A antena dá 45. Então, vou mudar de novo. 38. 36. Olha, está baixando. Está baixando. A impedância do rádio está ficando parecida com a impedância da antena e o cabo coaxial continua maior do que 3 metros. Se ele baixar de 3 metros, não me serve mais. Vou botar 35. Pumba! Opa! Quase, olha ali, ó. A impedância do rádio está quase igual à impedância da antena. Mas o rádio eu sei que tem 50 ohms. Mas se eu fizer o rádio, se eu fizer o cabo desse tamanho, a antena, o cabo coaxial, olhe para mim, o cabo coaxial vai olhar para a antena e ficar na impedância da antena. E vai olhar para o rádio e ficar na impedância do rádio. Ou seja, ele vai fazer o acoplamento.
Vamos continuar aqui na tabela. Se eu botar 34, caiu. Olha só, eu continuo com tamanho bom, 3,36 centímetros. Mas aqui caiu a impedância do rádio. Então eu vou pegar, eu posso botar decimais, vou botar 34,5. Pimba! Opa! Aqui 45 e aqui 45. Tá? Aqui 17, aqui é 1,4. Não faz diferença a parte reativa. Não faz diferença. Não se preocupe, se preocupe com a parte real. Esse 45 tem que ser igual a esse 45. Compreendeu? Então, se eu cortar um cabo de 3 metros e 41 centímetros, eu vou estar com um cabo em que eu estarei fazendo um acoplamento. Vou mudar, vou diminuir de tal maneira que eu deixo o cabo com 3 metros. Se eu botar 33, ó, o cabo ficou com 3 metros e 20, é um cabo menor. Se eu botar 32 no meu multiplicador, ó, eu estou com 3 metros e 17 centímetros. Se eu botar 31 no meu multiplicador, ó, eu estou com um cabo de 3 metros. Compensação, o meu rádio está totalmente diferente da minha antena, a impedância. Estão totalmente desacoplados. Estão totalmente desacoplados. Aquela onda está indo, está vindo, está indo, está vindo, não está saindo, está criando estacionário, o medidor está subindo no laptop, quando a gente está medindo, vai lá para cima, vai lá. Se o sinal for, o centro for menos 65 dBm, ele vai a menos 70 e a menos 60, varia de 10 dB, porque eu estou desacoplado, eu não estou acoplado. E, no entanto, o cabo é menor. Lembram dos paradigmas? Aí vem a pergunta. Qual é o melhor cabo? O mais curto? Não. Se eu botar um cabo 40 centímetros maior, eu irradio muito mais com a antena do que se eu botar o cabo menor de 40 centímetros. Lembra do paradigma que eu falei na outra aula? O melhor cabo, a melhor instalação não é aquela feita com o cabo mais curto? Não adianta só diminuir o cabo. É melhor botar um cabo mais comprido do tamanho certo do que um cabo mais curto do tamanho errado. É melhor botar o cabo RGC 58, que é um cabo mais barato, do tamanho certo, do que um RGC 213 com o tamanho errado. Quando você faz uma comparação de um cabo com o outro, você tem que fazer a comparação com os rádios, com os cabos bem acoplados, não com os cabos desacoplados. Pega um RGC 58, faça um acoplamento correto. Pega um RGC 213, faça um acoplamento correto e depois diga qual é o melhor. É o 213. Mas é tão pouco melhor em 1,5 m, 2 metros, que não justifica ele. Não justifica. Olha, que eu estou falando do RGC 213. Existe o RF 213. Aí, pessoal, este número aqui, ó, esse número aqui, ó, que é a velocidade do cabo, muda de 0,8 para 0,6. Antes de eu dar o Enter, olha o que vai acontecer com o acoplamento. Mudou. Primeiro, deixa eu fazer, vou repetir. Aqui era 0,8, tá? E aqui nós tínhamos achado 34,5, tá? Olha aqui, ó. Eu estou com 3 metros e 42 centímetros. A impedância do meu rádio está igual à impedância da minha antena, bem acopladinho, tá? No entanto, se eu troco o cabo, eu boto um RF, que em vez de ser 0,8 é 0,6, puf, desacoplei.
Tá vendo? A impedância do rádio é diferente da impedância da antena. Desacoplei. Não dá para trocar um cabo pelo outro aleatoriamente. Tem que respeitar as constantes físicas do material que tu estás trabalhando. Se for um RF, ele tem que ter um tamanho. Se for um RGC, tem que ter um outro tamanho. Não seguir pelas letras, seguir pela velocidade da onda do cabo. Qual é o fator de propagação do cabo coaxial? Vai no catálogo e vocês vão encontrar em todos os cabos fator de velocidade. Observe uma coisa. A onda, ela dentro do cabo, viajando a 80% da velocidade da luz, dentro do cabo, passarão muito mais ondas completas por um determinado ponto do que um cabo que faz com que a onda passe a 60% da velocidade da luz. Concorda? Concordo. Isso quer dizer que um RF vai entregar muito menos bits no processador do rádio. Porque passa menos ondas. Lembra os bits? Nós falamos lá atrás que uma onda se transformava dentro dela. A parte de cima da onda era considerada 1, a parte de baixo era 0. No sistema Manchester se consegue mais. Eu usei aquele exemplo de 1 e 0 só para explicar a transformação do analógico para digital. Mas dá para botar 5 bits, 6 bits, até mais bits por onda. E 60% para 80% são 20% mais. O throughput aumenta muito. Então não é só um fator de acoplamento, porque eu posso agora aqui, nessa tabela, começar a trocar o valor do meu multiplicador até que eu consiga um tamanho de cabo em que a impedância do rádio seja igual à impedância da antena com esse novo fator de velocidade. Ensaiem vocês em casa. Essa tabela, ela é disponibilizada. Solicitem. Solicitem. Peguem a tabela e brinquem com ela. Comecem a trocar o fator de velocidade, o multiplicador e façam os acoplamentos. Gente, às vezes eu recebo um telefonema que diz assim: tirei a antena que estava, botei a tua antena, ficou muito melhor. Pô, tua antena é boa, hein? Quem me disse isso? Não fez teste nenhum. Claro que eu digo assim. Minha antena é melhor, claro. Mas não quer dizer que seja por essa razão melhor. Porque quando ele tirou a minha antena, que tem uma impedância complexa, quando tirou uma antena e trocou pela minha antena, que tem outra impedância complexa, ele fez um desacoplamento. Se estava acoplado antes, se estava desacoplado e botou a minha e ficou acoplado, o sinal aumentou porque transferiu mais energia, deu mais sinal. Então, se eu estava transmitindo 50 miliwatts, eu passei a transmitir 80 miliwatts, porque o acoplamento ficou melhor. Não quer dizer que a minha antena seja melhor que a outra. Nem o contrário, se alguém tirar a minha antena e botar outra antena na mesmo cabo coaxial e a outra ficar melhor, não quer dizer que a outra dê mais ganho que a minha. Simplesmente quer dizer que uma das duas ficava mais bem acoplada na instalação do que a outra. Como ele não sabia qual era o acoplamento de uma e qual é o acoplamento do outro, ele fez um raciocínio óbvio: a que dá mais ganho é melhor. Não, está errado. O técnico tem que saber instalar. O técnico tem que saber acoplar. Senão ele não está instalando a antena. Ele tá, olha, fazer esse movimento numa parábola e fazer esse movimento numa parábola não é instalar uma antena. Rapaz, são 12 operações que tu faz numa antena. Tu tem que fazer a elevação e tu tem que fazer o azimuth também. Essas são duas, tem mais 10. São 10 operações para dizer essa antena está bem instalada. Bom,
Olha só. Outra coisa. Vou voltar aqui para o 0,8. Tá? Com o meu cabo de 0,8 nessa frequência, estou acopladinho. Estou bem acopladinho. Que beleza, né? Está bem acoplado. No entanto, eu troco de canal. Vamos botar aqui, ó, 2470, tá? Não dei enter ainda no laptop para corrigir a tabela. Por enquanto, a impedância da antena está a impedância do rádio. Como eu troquei de canal, enter, eu preciso de outro comprimento de cabo para continuar casado. Notaram? Olhem para esse campo aqui. Ó. Eu vou trocar o comprimento, vou trocar a frequência, vou botar 2400. Olha o que acontece com o comprimento de cabo. Viram? Quando eu troco de canal, eu tenho que trocar o cabo coaxial. Já viram? Olha para mim. Já viram isso? Trocou o canal, tem que corrigir o cabo, tem que trocar o cabo. Não pode fazer isso. Então a pessoa vai lá e começa. Ah, aqui tem interferência, troca para lá. Ah, isso aqui não tem interferência. Daqui a pouco, ele vai para um canal onde ele está totalmente desacoplado, porque o cabo não aceita aquele canal, a acoplação, e ele está dizendo que o problema é aquele canal que é poluído. Não, o canal não é poluído. O que é poluição? Como é que vai poluir uma atmosfera de 100 km de altura com um radinho de 100 miliwatts? Poluído. Poluído está as ideias. Mas que inferno. Se eu trocar o canal, tem que trocar o cabo. Não haveria uma maneira de eu poder trocar o canal sem precisar trocar o cabo? Seria ótimo, né? Existe essa maneira. Essa maneira nós vamos estudar em outra aula. Porém, se o cabo está totalmente errado, aquela outra maneira arrasta o acoplamento para mais perto, mas não chega no lugar certinho. O acoplamento é uma faca de 2 gumes. Assim como ele é bom, eu acoplar o meu rádio com a minha antena, para mim transferir o máximo de energia. Por exemplo, a antena vem pelo ar, entra na minha setorial e vai para o meu rádio. Se a minha antena está bem acoplado com o meu rádio, a máxima transferência que veio pelo ar, máxima de energia que veio pelo ar foi para o meu rádio. Ganho alto, né? Instalação boa. No entanto, se também vem pelo ar um outro sinal que não é o meu, e eu não quero que ele entre na minha antena, o que eu tenho que fazer com esse sinal? Desacoplar. Desacoplar o outro sinal. Acoplar o meu. Desacoplar o meu. Então eu posso usar o acoplamento tanto para aumentar a transferência de energia entre o meu rádio e a minha antena, como eu posso usar o acoplamento, o desacoplamento, então, para diminuir a quantidade de energia da interferência em cima do meu rádio. Olha, aí está mais uma ferramenta de instalação de antena. Como é que eu vou deixar o meu acoplamento 100% correto? Se eu preciso de sinal, se eu estou fazendo um enlace complicado, longo, muito distante um do outro, eu preciso de sinal. E eu tenho que maximizar, eu vou fazer o acoplamento para melhorar o meu sinal. Mas, no entanto, se o meu sinal é bom, e um pouco mais abaixo do meu sinal tem um outro sinal no mesmo canal,
que me atrapalha. E eu quero derrubar aquele sinal, eu quero que aquele sinal fique, não entre com tanta energia para dentro do meu carro. Eu posso desacoplar a minha antena com o meu rádio, o meu sinal fundamental vai ficar mais fraco e o outro sinal que estava me atrapalhando, juntamente vai ficar mais fraco. Se eu puder controlar os limites, eu posso deixar o meu sinal fraco dentro de um limiar bom para o rádio e o sinal interferente dentro de um limiar muito ruim para o rádio. Então o rádio não vai aceitar que entre aquele sinal ruim. Viu? Então, o que é bom? O que é ruim? Nada é ruim. Limão é amargo, mas se botar com água e açúcar e um pouquinho de vodka, dá uma caipirinha excelente. Então, é como usar. Pode-se usar o acoplamento para maximizar ou para pessimizar. O que não pode é não saber fazer acoplamento, não saber desse fenômeno. Imagina que pode haver uma situação contrária. Você está com o seu cabo ideal para o outro sinal interferente e muito ruim para o seu sinal fundamental. O outro sinal cresce em valor e muito. Tua antena está coletando muito mais o outro sinal. Bom, vamos lá. Preciso que vocês me respondam, por favor, façam isso por e-mail. Se ficou dúvida no uso dessa tabela. Se ficou dúvida, no final do curso, eu posso fazer um reforço de informação em cima da tabela. Não, discutir assim, o que você fez de errado, por que sua resposta não está igual à minha. Eu posso também simular uma situação. Tu me diz, eu estou usando a frequência tal, 5.800 MHz, tá? Qual é o cabo? Eu preciso de 3 metros. Eu preciso de 3 metros. Qual é como é que eu faço para acoplar? Aí você vai fazendo mexendo o seu multiplicador na sua tabela. Olha para mim. Você vai fazendo o seu multiplicador aí e eu vou fazendo o meu. E nós fizemos junto. Vamos falar pelo Skype e ao mesmo tempo que nós dois sintonizamos a nossa tabela. Te ajuda a fazer o teu acoplamento. Olha, uma coisa boa é que não precisa ser feita na instalação. Você pode fazer dentro de casa. Pegue a antena e deixe ela virada para cima, no chão. Tá? Não que tenha teto, porque senão vai haver um sinal refletido muito grande. Na firma, ponta a antena para o céu. Bote o rádio e faça o acoplamento. Acerte o cabo ali. Quando você for na torre colocar ele, vai estar ótimo. Vai respeitar aquele acoplamento que você fez. Bom, a próxima cálculo que nós vamos fazer é usando a atenuação do cabo em função do seu comprimento. Para isso, nós vamos usar este link aqui. Vamos abrir esse link. Esse link é fornecido pelo fabricante do cabo coaxial. Afeiçoe-se a esse link e usem sempre ele. Ele já se verificou inúmeras vezes como certo. A aula de hoje termina por aqui. Essa aula discutiu-se o comprimento do cabo coaxial numa instalação. A importância que tem o comprimento do cabo coaxial, tanto para aumentar o sinal, quanto para diminuir o sinal. Olhem essa afirmação. Aumentar o sinal ou diminuir o sinal são ambas atitudes utilíssimas na instalação. Torna-se ainda mais útil se tu pode discriminar a frequência. Se tu pode aumentar uma frequência, vamos dizer assim, pode aumentar uma frequência e diminuir a outra. Legal, né? Qual é que tu vai aumentar? A tua. Qual é que tu vai diminuir? A outra. Se na sua cidade tem um provedor de internet concorrente seu,
e ele faz o mesmo procedimento, o que acontece? Você se distancia dele para um lado e ele se distancia de vocês para o outro. Vocês provocam o dobro do isolamento. É extremamente importante saber. É concorrente, tem que saber trabalhar. Não pode chegar lá e fazer instalação de qualquer jeito, botar um amplificador para amplificar o sinal, sem saber usá-lo corretamente. Lembra nos paradigmas? Eu disse, o amplificador melhora o sinal, se souber usar. Se não souber, ele amplifica o sinal e o ruído junto. A concorrência não pode fazer isso. Se você está aprendendo aqui a fazer corretamente, exige que ele faça corretamente também. A qualidade não pode nunca ser preterida. Cabo coaxial, comprimento do cabo coaxial. Gente, obrigado de novo pela presença da aula de hoje. Foi a 6ª aula. Nos encontraremos na 7ª, com certeza. Até a 7ª aula.